Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, segunda-feira, dia 24 de julho de 2023, gravando esse vídeo mais precisamente às 2h15 da tarde do horário oficial de Brasília, edição de número 599. Estamos encaminhando, estamos indo, para a gente não ficar errando o tempo verbal aqui. Estamos indo para a edição de número 600 nessa próxima quinta-feira, que é justamente a prévia de das pistas que eu mais gosto, que é Spa-Francorchamps. Nada melhor comemorar essa efeméride fazendo uma prévia lá da Fórmula 1. Mas tivemos corridas, muitas corridas nesse final de semana, vamos comentar algumas delas aqui. A começar pelo Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, 2023, 8 anos já de Max Verstappen na Fórmula 1 e até agora ninguém aprendeu que não pode dar o lado de dentro na curva, senão ele faz bagunça. E foi assim que o holandês assumiu a ponta logo na largada, deixou o Hamilton todo atrapalhado ali no lado de fora, o Piastri veio por dentro jantando todo mundo, inclusive o Norris, e ali Verstappen controlou a corrida. Foi abrindo a diferença devagar. Com o pneu médio, carro cheio, eles não estavam lá muito confortáveis. Verdade que o primeiro stint das equipes, em geral, não foi muito de forçar pneu, tirando o Pérez, que precisava vir lá de trás, e o próprio Russell, que precisava vir lá de trás. E o Sainz, que escolheu largar de macio, sabendo que o carro janta pneu com farinha, vai entender, Carlos Sainz também, o restante fez aquela corrida de parcimônia. O Chu fez o favor, né, de largar igual um caranguejo, ficou lá para trás. Hoje pediu desculpa, né? O site oficial da Fórmula 1 postou a entrevista dele à categoria, ao Barreto, e ali, obviamente, ele pediu desculpa para a equipe, para a torcida, para o Ricardo, para o Gasly, para o Ocon, para a Alpine. E não bastasse, né, ter um quebra-quebra na primeira volta, tivemos um quebra-quebra no pódio. O Lando Norris tem aquela tradição, né, de bater o fundo da garrafa no pódio para a rolha estourar, né? Ele não estoura com o dedo. E dessa vez ele escolheu um pódio que os troféus são de porcelana, uma porcelana feita durante 6 meses, pintada à mão. Cada uma custa 50 pila aqui na Europa, ou seja, são 300 e lá vai prego R$ 1.000. E o troféu da 12ª vitória consecutiva na Fórmula 1 para a Red Bull tá quebrado. Vai precisar. Haja cola instantânea para colar esse troféu. Ficou um monte de caco no pódio, aí o pessoal pisa. Obviamente, para reconstruir isso vai demorar um pouco. Não sei se. Aí ficaram, né? O Verstappen e o Norris são parceiros, né? São parceiros desde a época lá da pandemia. Eles jogavam videogame, faziam os streams juntos. Então, levaram numa boa, né? O Lando falou que não vai mandar consertar porque o Max já tem um monte, e o Max falou que vai cobrar da McLaren que tá cheia de dinheiro. Alfinetadinha holandesa, porque a McLaren o que tá tirando de profissionais da Red Bull não tá no gibi. Em se tratando de campeonato, precisa nem falar que acabou, né? A gente fez as contas ontem lá junto com o Sandro no Automobilismo para Principiantes. O Pérez ganhando todas as corridas, inclusive as sprint, e fazendo melhor volta em todas as corridas até o final da temporada, com o Max chegando em segundo em todas as corridas, descontaria no máximo 93 pontos, são 110 de desvantagem, ou seja, ainda ficaria por o Max com quase um segundo lugar nessas corridas que faltam de lambuja, né, para poder se sagrar campeão. Se o Max fizer, é, se o Max abandonar essa corrida e fizer uma melhor volta, aí o Pérez levaria no critério de desempate pelo número de vitórias. Ou seja, não vai acontecer, né?
Não vai acontecer. O Pérez largou lá atrás, teve sorte na largada, conseguiu se posicionar bem no começo da corrida, a ponto de conquistar o pódio. E foi só, porque depois a McLaren deu uma força, né, fazendo aquela estratégia bem mandrake, aquele undercut bem mandrake para cima da Red Bull, que não deu certo, porque eles pararam o Norris primeiro para defender do Hamilton. Quando pararam o Piastri, o Norris tinha dado undercut, aí o Piastri teve que manter os 2,5 segundos. O Pérez veio atrás jantando todo mundo. A Mercedes, em final de corrida com pneu novo, ou seja, carro vazio e pneu novo, leva vantagem sobre o restante do grid, menos a Red Bull. E ali o Hamilton conquistou a quarta colocação, pouco para o Piastri, para mim, o piloto do dia. Deram lá o prêmio para o Pérez, porque veio lá de trás, né? Tudo bem. Mas Piastri, em função de tudo que aconteceu com ele, tudo que a McLaren errou com ele de estratégia, para mim, o piloto do dia. E o Russell, né, que conquistou 12 posições durante a corrida. Em se tratando de Hungria, não é uma coisa muito fácil de fazer. Tudo bem que o Chu já descontou 4 na largada pro Russell, né? Mas mesmo assim, um trabalho muito bem feito, tanto da Mercedes quanto do Russell na corrida. A Aston Martin, o Mike Crack hoje falou: olha, era o máximo que dava para fazer nono e décimo, mas precisamos melhorar. Ou seja, Lawrence Stroll já chegou lá, sentou na mesa e falou: me explica tudo, vocês têm 3 minutos da minha presença, né? Aquela clássico do Drive to Survive já deve ter rolado, né? Essas horas, o Recursos Humanos que fala de tanta é, melhoria de clima organizacional, o Recursos Humanos finge que não tá nem ali. Ouve aquilo, fica quieto, fala: eu não, vou garantir o meu emprego, deixa os outros tomar. É assim que é a vida corporativa, moçada, não adianta. No campeonato de construtores, 229 pontos. Absurdo. Se a Red Bull ficar em casa durante 5 corridas, perdão, é capaz de voltar na frente da Mercedes na liderança do campeonato de construção. 5 corridas, cara, de diferença. Impressionante. Essa combinação carro-piloto tá espetacular. O Verstappen ainda é líder. Olha, excluindo a Red Bull, né? O Verstappen ainda é líder do campeonato de construtores com quase 60 pontos de vantagem para a Mercedes. Ah, gente, acabou, né? Vamos ficar tecendo teoria da conspiração. Agora podemos falar sobre Silly Season. A gente já tinha falado, depois do Grande Prêmio da Inglaterra, que o contrato com o Hamilton já estaria renovado lá na Mercedes. E o Toto Wolff foi fazer uma gracinha com o Repórter Mirim, o Repórter Mirim foi fazer outra gracinha. E, ao que tudo indica, o Hamilton estaria renovando por mais 2 anos, ou seja, ficaria até 2025 na equipe. Depois vai resolver o que vai fazer. Ele estaria, agora ele tem 36, estaria com 38 anos. Não é muito difícil de se pensar que talvez até pudesse renovar por mais um ano depois de 25, aproveitar a nova regra com novos motores. Inclusive, os novos motores têm dado o que falar, porque eles estão aumentando a quantidade de energia elétrica disponível no motor, só que se eles aumentam muito a quantidade de energia elétrica, o carro não tem a pressão suficiente para furar o ar com a mesma eficiência, né? O powertrain não vai ter a mesma força que tem hoje para fazer o carro furar, ou seja, os carros perderiam velocidade antes do ponto de freada. E com a possível redução da distância entre eixos em 30 centímetros, 300 milímetros, vai ficar mais difícil ainda furar o ar, porque o carro mais curto não é aquela flecha, não é o dragster, né? Para poder fazer aquele formato de cunha para furar o ar. E o motor perdendo rendimento até o final da reta.
O Verstappen já falou, desse jeito não quero. E estão querendo diminuir de 8 para 6 marchas. Ou seja, vai ficar aquele escalonamento um pouco mais lento com turbo. Se já dá o lag de turbo hoje com 8 marchas, imagina com 6. Os carros vão ficar bem ariscos. Um trecho mais curto vai facilitar fazer curva, né? Para poder fazer curva em Mônaco. Teve alguns seres humanos lá em Mônaco que não estavam conseguindo fazer a Lois no molhado. A gente entende, né? É uma limusine para fazer aquela manobra em 180 graus ali. E a Ferrari, que tem 167 pontos no campeonato, está vendo a McLaren crescer rapidamente. A McLaren fez mais 28 pontos nessa corrida. 28 não, né? Porque o Piastri fez 25, perdão. Não, fez 28, tá certo. O Norris foi segundo, olha eu com a minha cabeça. Fez 28 pontos nessa corrida, mais os 30 da Inglaterra são 58 em duas provas. A Ferrari talvez não tenha feito 58 nas últimas 4 provas. Porque tá bem difícil ali. O Leclerc acabou sendo punido por excesso de velocidade nos pits, perdeu a posição pro Russell ali no tempo combinado. O Russell, se tivesse mais uma volta, o Russell passaria, não precisaria dos 5 segundos. E o Sainz, ouvindo o pessoalzinho ali da Ferrari, falando, não tira os 5 segundos de diferença que a gente quer o Leclerc na frente. Vai entender, vamos ver. A seguir cenas do próximo capítulo, todo mundo sabe que o Sainz e a Ferrari já não falam a mesma língua há pelo menos umas 4 provas. É isso, gente. É isso. Esse campeonato que a gente tinha tanta expectativa, mas tanta expectativa, o Adriano acertou em cheio no projeto do carro junto com o seu time técnico e a Red Bull tratou de deixar o campeonato bem monótono em termos de emoção na pontuação. Algumas corridas são muito boas, vamos combinar. A corrida de ontem, entre as voltas 25 e 50, eu dei umas 4 bocejadas. Mas assim, bocejada de estalar o maxilar. Aí depois, no final da corrida, o pessoal começou a andar mais rápido, né? Porque aí já sabia que não precisava parar até o final e tinha pneu para completar a prova num calor infernal lá, 50 graus de temperatura do asfalto lá na Hungria. Aí liberaram, mas para efeitos de show, os pneus ontem ficaram devendo. Essa regra do ATA, né, o Alternative Tire Allocation, para falar com o inglês um pouco mais elaborado, a gente está falando de 11 sets. Não sei, não gostei. Não gostei. Para efeitos de corrida, poderia ter sido melhor. Vamos esperar. No próximo teste, teremos mais um teste do ATA ainda nessa temporada. Grande Prêmio da Bélgica nos espera nessa semana. Você acha que o Verstappen vai perder essa corrida? Óbvio que não. Tivemos Fórmula 2. Frederico Vestir mantém a liderança. Ele que chegou a ficar apenas um ponto à frente do Pocher, agora volta a abrir mais de 10 pontos, são 11 de vantagem. E o Iwasa, que está longe desses holofotes todos, o japonês está vindo ali quietinho. 21 pontos só para o Vestir. Para os padrões de pontuação da Fórmula 2, não é nada impossível haver essa ultrapassagem. Tarefa um pouco mais difícil está para Victor Martin, que vem agora no acrescente no campeonato, e o Jake Durham, que eu critiquei duramente alguns programas atrás, dessa vez fez uma corrida principal impecável, 28 pontos e sobe para a quinta colocação no campeonato, roubando ali a posição do Enzo Fittipaldi, que cai para nono. E o Enzo fez 4 pontos no final de semana. A gente falava que o ano do Enzo Fittipaldi era focar na quarta posição. 33 pontos. Impossível não é, mas improvável. Altamente improvável. Porque agora, para tirar dessa turma, precisa começar a ganhar corrida. E, desculpa, Rodin Carlin, mas não tem carro para ganhar corrida. Só porque eu falei isso, vai achar 4 vitórias seguidas, né? Mas
pelo que está mostrando, vai ser muito difícil. Então, Enzo Fittipaldi, feliz 2024. Realmente essa superlicença vai ficar para o ano que vem e vai ter que fazer uma temporada no ano que vem na Fórmula 2 para as cabeças. Vai ter que subir para as cabeças. Essa temporada dele, escolher certinho a equipe, tem bala, né? Tem dinheiro, né? A gente não é bala na agulha, né? Mas tem dinheiro para gastar. Pode fazer uma seleção de equipe bem melhor. Não é mau piloto. Teve seus momentos lá no Grande Prêmio da Austrália, é verdade. Mas quem nunca? Hum? Até o Puché fez umas besteiras desse tamanho. Por que não ter um problema desse também com o o Enzo? E aconteceu nesse ano, demorou um pouco para pontuar. Tivesse feito ali pelo menos uns 5 pontos por prova, já teria 20, estaria com 92. Não ia fazer muita diferença, são 2 posições, é verdade, mas também 92 para 105 dá para conversar, né? São só 13 pontinhos. Enfim, acabou. Infelizmente, o negócio agora é fazer boas provas e aparecer bem para pegar uma equipe melhor do que tem hoje. É simples assim. É, e Jake Tour, hein? Queimando minha língua, fazendo uma corrida que, olha, de almanaque lá na Hungria. E precisamos falar sobre Kushmaini, né? Que quando ficou a corrida 1 inteira atrás do Iwasa, até o safety car. Aí continuou pressionando. Aí a hora que o Iwasa, obviamente, ali controlando o ritmo para poder ter pneu. A hora que o Iwasa acelerou, o Schumacher já tinha gastado todo o pneu, porque o Fórmula 2 você não pode ficar o tempo inteiro atrás na transmissão do carro da frente, porque toda a pressão dinâmica, ou seja, a aderência aerodinâmica do carro é transferida apenas, ou é segura apenas pelos pneus, e aí detona o pneu. Aí ficou sem pneu com o Schumacher, perdeu o pódio. E na corrida 2, que tentativa de ultrapassagem foi essa, né, querido? Enfim, é esse que é o grid da Fórmula 2 desse ano. Tem gente que fica brava comigo achando que eu pego no pé da garotada, mas tá difícil. E vai sobrar pro VX ser campeão da Fórmula 2, hein? Coisa que a gente não imaginava que ia acontecer. E vai ser mais um campeão da Fórmula 2 desempregado na Fórmula 1, porque a não ser que o Magnussen, né, ceda o lugar dele para o colega lá na Haas e vai tentar voltar às suas aventuras lá no IMSA, junto com a Ganassi. Não sei se a Ganassi eu receberia tão assim de braços abertos, mas a verdade é que vai ser mais um para se pá virar piloto de teste como o Drogovic está virando esse ano. E Drogovic longe de qualquer silly season, tá, gente? Sinto informar. Nada pro brasileiro. Na Fórmula 3, o Gabriel Bortoleto aumentou sua diferença porque Zach O'Sullivan assumiu a vice-colocação, fazendo um ótimo final de semana em termos de pontuação. Escalou a tabela e agora tem 43 pontos a menos que o Bortoleto. Mas, ao que tudo indica, o campeonato da Fórmula 3 é mais curto, já tem um match point disponível, né? Já tem ali uma possibilidade de fechar a fatura do campeonato já nesse final de semana lá em Spa-Francorchamps. Mas para isso precisa fazer cerca de 15 pontos a mais que os concorrentes diretos por título. É impossível? Não, Bortoleto é bom piloto. Mas a segunda corrida dele na Hungria ficou abaixo do que eu mesmo esperava. Fez um pódio espetacular, ultrapassagem na última volta lá para garantir a segunda posição na primeira corrida. Na segunda corrida fez 6 pontinhos. Para efeito de campeonato, ótimo, pontuou. Mas faltou um pouquinho. Mas também ele, com a sua maturidade, eu já escrevi isso 400 vezes no Twitter, fazendo um campeonato bem maduro, não é de se esperar que ele vá jogar fora 6 pontos nessa altura. Virar um win or wall para ele agora não é 6 pontos a menos, não teria o match point lá em Spa. É simples assim. O Caio Collet continua na 11ª colocação no campeonato com 40 pontos, não pontuou esse final de semana. E o Roberto Faria é o 30º na classificação com 0 ponto.
ainda não pontuou no campeonato. Para o Roberto Faria, um ano de aprendizado, não é mau piloto. O Collet tá devendo. Mas também não tem pressa para subir. Mais um aninho de Fórmula 3, do jeito que tá os grids, olha. Porque subir também para Fórmula 3 e pegar uma Trident, pegar uma rodinha Carlin na vida, não vai, sabe? É mais queimado que ajudar. Nossos sinceros muito obrigado. Nossos sinceros agradecimentos para Joseph Newgarden, que facilitou a nossa vida de edição desse slide, colocando as 2 vitórias, varrendo o final de semana em Iowa. Ele que já era o maior vencedor da etapa de Iowa na Indy. E a Penske, olha, o Newgarden e o Power, no combinado das 2 provas, lideraram mais de 450 voltas. É volta que não acaba mais. Lideraram bastante voltas lá. É mais a metade das voltas do final de semana. O Palou terminou a primeira corrida em 8ª, segunda em terceiro. Para efeito de campeonato, o prejuízo foi pouco. Ele tinha 110 pontos de vantagem, agora passa a ter 80 pontos de vantagem para Newgarden. Perdeu 30. Perdeu, né? Fato, 30 pontinhos. Mas aumentou em 10 pontos para o Dixon, que também é um dos concorrentes diretos. Para Marcus Ericsson, que fez uma segunda prova sofrível. 9ª colocação. Para o McLaughlin, que estava lá de Penske, mas não conseguiu dar aquele pulo, né? Fez a segunda colocação ali com o Newgarden, depois da prova 2 foi 5º. E para Pato Ward, que é a montanha russa em termos de desempenho, então é Natal. Ouso dizer que apenas Palou, Newgarden e Dixon tem chance de título, apesar da diferença do Dixon para os outros 3 aí da tela, separados ali por apenas 1 ponto do 4º ao 6º, não é tão grande assim, 28 pontos do 3º ao 6º colocado. Mas, pelo que estão mostrando, e principalmente a McLaren, que não consegue repetir o boníssimo desempenho de antes da Indy 500, vai ficando pelas tabelas e vai deixando o Ward longe do título. O Palou já tá vendo aonde que arrumar o burrinho pro ano que vem, né? Por isso que o Palou tá doido, mas não vê a hora de fazer um teste com a própria McLaren depois que acabar com a Indy e fazer o nome dele. Tá bom? Agora, pro Palou subir pra McLaren, tem que ter uma conjunção de planetas, um alinhamento de luas e planetas, de satélites e planetas e sóis, porque tá difícil. Eu não falei lá na Fórmula 1, o Ricardo fez boa prova, porque ele foi limado ali na largada, caiu para 18º e voltou para 13º. Então, para assim, deixou uma boa impressão na primeira corrida, não foi a corrida lá Nick De Vries, né, que era realmente umas corridas bem ruins de assistir. E a chance do Palou estaria no Ricardo fazer agora provas espetaculares pela AlphaTauri e entrar no lugar do Pérez na Red Bull já no ano que vem. E ali abriria um lugarzinho na AlphaTauri. Aí num contrato de cessão, de empréstimo, né? Porque o Pérez dificilmente iria. Apesar do Corner falar que o Pérez vai ficar na Red Bull ano que vem, contratos taurinos. Tem a cláusula lá que fala assim, ó. Se o Horner ou o Marco mandarem, apaga. É assim que é a vida. O Elinho, bom, dá nem para falar das provas do Hélio para a Meyer Shank. Ele praticamente está confirmado que fará apenas a Indy 500 ano que vem e vai ficar no programa da INSA lá da equipe. E o Tom Blomqvist, que, nossa, né, vai lá, vai substituir o Pagenot. Não foi nem cogitado para andar na equipe depois de Toronto. Ou seja, o Conor dele voltou para lá. Verdade que o Tom não casou. E se eu conheço o pessoalzinho lá da Indy, cara, se não sentar e mostrar serviço de cara, não vai. E o Tom,
A não ser que a Meyer Shank faça um programa de treinamento intensivo com ele no simulador. Porque na pista saiu devendo. E na NASCAR, capacetes voaram, Austin Dillon ficou bravo, uma briga ferrenha ali nas últimas voltas entre o Danny Hamlin e o Kyle Busch, acabou dando o Hamlin no final. Mais uma vitória para o piloto, não estão alteradas então as posições dos pilotos ali, da quantidade de pilotos ali, melhor dizendo, que estão classificados já com a vitória para os playoffs. Boa notícia para quem está ali brigando por pontos, que não teve um vencedor diferente. Faltam 5 provas para o final do campeonato regular da NASCAR e Martin Truex Jr. tem 30 pontos de vantagem ali para o William Byron, que é o segundo na classificação por pontos do campeonato. Aí depois dele vem Danny Hamlin, que com a vitória sobe para terceiro, e temos o nosso querido Christopher Bell na quarta colocação. Então, classificado por vitórias, aquela listinha que a gente sempre deixa aqui: Truex Jr., Byron, Kyle Busch, Danny Hamlin, Kyle Larson, Ross Chastain, Christopher Bell, Ryan Blaney, Joey Logano, Tyler Reddick e Ricky Stenhouse Jr. Aí ficam na Penske, por exemplo, tem o 12, o 22, falta o 2 do Cindric, que dificilmente por pontos entra. Então teremos apenas 2 Penske nos playoffs, ao contrário de 3 do ano passado. E aí por pontos, nós temos Kevin Harvick, 110 acima da linha de corte. Brad Keselowski, 151, atrás do líder do campeonato, né? Então, vamos dar de novo a posição certa. É Kevin Harvick, 146 acima da linha de corte, que ele tem menos 110 contra menos 256 de Titles original, a gente já vai chegar nele. Brad Keselowski está virtualmente classificado por pontos, bem como Chris Buescher. Para esses três, o cenário ideal é no máximo 2 vencedores diferentes nas últimas 5 provas. E aí eles já estão classificados por pontos. Bubba Wallace fez boa prova de novo em Pocono, mas não está encaixando. O terceiro estágio do Wallace não vem. É esse que é o problema da 2311 do 23, porque o outro lá, o 45, ele tem feito bons terceiros estágios, ainda que de vez em quando fora do top 10. E Tiddles, 34 brigando por ponto. Olha, acho que eu não lembro disso ter acontecido nos últimos 6 anos na temporada da NASCAR. Mas o Michael McDowell, olha, tá merecendo a equipinha melhor, viu? Essa silly season aí. Soares lá embaixo, na Trackhouse. Não sei não. Acho que é a gente ficar de olho na silly season aí com o Mike McDowell. O AJ Allmendinger, menos 17. Tá impossível? Óbvio que não. Dentro do top 10 ali é plenamente possível alguém fazer 40 pontos e outro 27. E os dois terminarem dentro dos 10 primeiros ali na corrida. Mas não tem. Tirando o circuito misto lá de Indianápolis, é a última chance do Allmendinger de vencer uma corrida esse ano. Chance real que eu tô falando. Porque nos ovais está difícil para a equipe dele. E o Daniel Soares, a Trackhouse que não funciona, 18º. Aí, bicho, do Soares para baixo, aí você inclui o Bowman, você inclui o Elliott, a galera, é só a vitória, esquece. Para nem fazer conta, porque já passou de 40 pontos, faltando 5 provas aí, é chão para se classificar por pontos. E se tiver 2 vencedores diferentes, então aí que é só a vitória mesmo, porque acabou, fim de papo. Mas a prova de Pocono, a prova da Xfinity, que largada que foi aquela, meu Deus. Pra que dar totó, né, fazer a manobra de pit, né, que é uma manobra que os policiais americanos fazem bastante para desestabilizar o carro do ladrão ou o carro do suspeito. E fizeram uma manobra de pit na relargada no meio da reta em Pocono. Ainda bem que tinha espaço. Já pensou se faz isso lá em New Hampshire? Já pensou se faz isso em Martinsville?
bandeira vermelha, né? É hecatombe que aconteceria na pista. Não foi isso que aconteceu, graças a Deus. Temporada da NASCAR, de novo, faltando 5 provas para terminar. E agora, assim, porque eu estava num fuso horário complicado, mas eu lembro que eu falei sobre o WRC. Vai, Fred. Vai, manda ver para nós. Vamos, Cali Rovan Perro, meu querido, salvando a pátria deste canal. Obrigado, cara. Obrigado, finlandês. É um espetáculo. Nunca me decepciona. Que homem. Cali Rovan Perro, quase 1 minuto de vantagem lá no Rally da Estônia para vencer. E agora, faltando 5 rallies, 150 pontos disponíveis, a diferença de Rovan Perro para Evans é de 55 pontos. Se levar o negócio direitinho, no Chile, leva a bagaça. É simples assim. Próximo é Finlândia, que não será na neve, que eu acho uma sacanagem. Devia ter mais um rally na neve nesse ano. Devia colocar ali logo depois da Suécia. Não acontece. E aí vem Chile, Austrália e Japão para terminar o ano. Japão que ficou tentando bastante tempo ali fazer a etapa funcionar em função do Covid. Dessa vez vai sair a etapa do Japão do WRC. O Neville, 52 segundos atrás, numa briga boa ali com o Lap, as duas Hyundai. Hyundai voltando pro pódio depois de algum tempo, né, Sona? Dona Hyundai, do Cyril Abiteboul. O Evans, apenas na 4ª colocação, isso para efeito de campeonato para ele foi desastroso, companheiro do Rovan Perro. E o Suninen, outro finlandês lá da Hyundai, aí já 2 minutos e 20, completou o top 5. Curiosidade é que Sebastian Ogier, mesmo não participando desse rally, ainda mantém a 5ª colocação no campeonato com 95 pontos. Já pensou se fizesse a temporada completa, dor de cabeça que não ia ser por Rompeu? O Tanak, olha, que etapinha do Tanak, não. Tanak tá virando pontuação de Fórmula E, né? A gente sempre brinca, né? Dá uma verlanhada agora, nosso querido Tanak, tá? Com apenas. Fez um rally com 8 pontos. Ele tem 3 rallies seguidos, um zerado apenas com 4 pontos super especial. Então ele tem um 15º na geral, um 6º na geral e um 8º na geral. Não tem pretensão de título que se sustente. Obviamente, o Tanak. Então é Natal, porque 66 pontos de diferença, faltando 5 rallies. É chão. O Kalle Rovanperä, para efeitos de título, se ele tiver ali, são 30 a 22, né? Então são 8 pontos que o Evans, no mínimo, descontaria se ganhasse todos os rallies. Então, 8 vezes 5, 40, o Kalle Rovanperä não precisa mais ganhar. Precisa apenas de segundos lugares e da pontuação completa da especial para sagrar-se bicampeão do WRC. Tá na mesma toada, é mão na taça, assim como o Max Verstappen em 2023. Ou seja, todas as categorias que a gente está conversando, só a MotoGP tem um twist. Porque o Superbike, né, daquele jeito, o Rallycross com o Christopherson, não precisa nem falar. A Fórmula 1, tem a Fórmula 2, que tem a briguinha de 11 pontos ali. Obrigado, senhor. A Fórmula 3, o Bortoleto tá tratando de deixar ruim. E a NASCAR é sempre aquela loteria na última prova, né? Ou seja, vamos de Fórmula 3 e NASCAR para segurar a emoção e MotoGP, porque o restante tá tudo praticamente resolvido. Sinto informar para vocês, nossos amigos aqui deste canal, você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de dar o like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Se você comentar esse vídeo, o algoritmo do YouTube nos ajuda também. Inscreva-se no canal se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e teve paciência de nos ouvir por 35 minutos ininterruptos
A gente volta na quinta-feira com a edição de número 600 do canal No Vácuo aqui no YouTube. E temos também o Spotify, é só procurar por No Vácuo nos podcasts, lá no Spotify. Twitter, @Novaco, né? Se ainda tiver Twitter daqui a um tempo. E @Canal Novaco aqui no YouTube e no Facebook. Um grande abraço para vocês, fique com Deus. Boa semana de trabalho. Hoje tem vinheta, hoje tem tudo. Tem o tchau, tchau e tem o famoso sobe vinheta.